Horácio. Eu gostava também de desejar aqui felicidades à Rádio Despertar por mais um aniversário, são 17 anos. E espero que continue a celebrar os seus aniversários com tanta alegria como vimos hoje, convidada a sua congênere para uma partida de futebol. Frei Angalo, seja bem-vindo. É incrível para mim. Frei Angalo. É o papel dos países árabes. Frei Angalo. Frei Angalo. Que? Frei Angalo. Eu não sei se tem retorno, mas vou ver se consigo dar retorno aos meus convidados. Eu sei que fazer uma escolha. Frei Angalo. Eu acho que temos de ver aqui se o Frei Angalo consegue me ouvir. Frei Angalo. Sim. Frei Angalo? Sim, tô. Ok, aceita melhor. Eu ia saudando, estavam a ter aí um off com Coque Mucuta. Seja bem-vindo hoje à Rádio Despertar. Está a se despedir da adolescência. O próximo ano vamos celebrar 18 anos. Estamos em festa, estamos em aniversário. Seja bem-vindo e, coincidentemente, o ponto de equilíbrio que acontece às terças-feiras está nesse dia de aniversário. Ok, muito obrigado. Parabéns à Rádio Despertar. Chegou a idade da maturidade, né? Senão a adolescência, nós em Angola vemos a adolescência muito antes, essa já é a idade da maturidade, da responsabilidade, né? Quer dizer, são muitos anos de trabalho e eu acredito que a coisa importante num projeto ou num empreendimento como a rádio é sempre o crescimento. Eu acredito que a Rádio Despertar conseguiu granjear grandes feitos e também alcançar muita população, muita gente. E muita credibilidade. Acredito que a coisa mais importante é esta. O Coque Mucuta é fruto desta casa de rádio, é aqui onde deu os primeiros passos e hoje anda ali a pulular por outras bandas. Coque, seja bem-vindo. Horácio, muito obrigado. Muito boa tarde também à nossa audiência. Boa noite, já são 18 horas. São 18 horas, sim, boa noite. 18 e 40, quase, 40 minutos. A Rádio Despertar é a nossa escola, é a escola de muitos, então acho que estamos todos de parabéns. Eu já parabenizei, já felicitei de manhã, mas nunca é demais voltar a dizer, não é? Que estamos de parabéns. Parabéns ao pessoal que a esta altura mantém a rádio no ar. Parabéns ao diretor Horácio, que está a tornar a rádio uma coisa bastante diferente do ponto de vista de equipamento. Mas tal como falámos no off, vou voltar a tocar, é preciso também olhar para as pessoas. É preciso apostar um pouquinho naqueles recursos humanos que o diretor tem nesta casa da rádio. Não se sentiu convencido com a minha explicação, mas mas eu acho que sem tabus importa sublinhar que tal como eu não quero imitar aqui o discurso na altura da aprovação do Orçamento Geral do Estado, a declaração do MPLA que dizia que o país está uma espécie de manta curta, tapa os pés e a cabeça fica à mostra e tapa a cabeça e os pés ficam à mostra, ou seja, a Rádio Despertar quase que está de forma literal nesta condição em que realiza uma vontade, a outra fica aí à espera de que seja realizada. E o nosso grande handicap, e o Coque sabe, principalmente aqueles que conhecem esse projeto desde o princípio, a rádio foi concebida para 20, no máximo 25 trabalhadores. Hoje estamos acima de 70 trabalhadores, já imaginam o que é isso? Para uma economia como a nossa, para um país onde a cultura da publicidade ainda é bastante tímida, em que a regra da publicidade não obedece os critérios de mercado, porque a publicidade tem alguns critérios objetivos. As rádios que têm maior audiência deviam ter maiores anunciantes, e não importa
qual é a inclinação desta rádio, desse órgão de comunicação social. Isso deveria ser a aposta de quem quer fazer negócio. Estamos a olhar para Portugal, estamos a olhar para o Brasil, a regra de mercado funciona. A Globo, que é bastante e é considerada um órgão, um grupo quase hostil ao Estado, quem mais faz dinheiro com o Estado ou com o governo é a Rede Globo. Não importa a linha editorial, mas o governo sabe que se quer fazer passar a mensagem para chegar a toda a gente, tem que passar pela Globo. Aliás, a lei de imprensa brasileira é bastante clara e é quase semelhança a nossa. Aqui o Estado, infelizmente, aprova leis que ele próprio tem capacidade de cumprir. O governo angolano tem uma lei bastante interessante, a lei de imprensa, de apoiar de forma direta ou indireta, financiar os órgãos de comunicação social privados e públicos. Aliás, todos nós somos órgãos de comunicação social públicos. Infelizmente, o Estado só dá dinheiro à Rádio Nacional, à TPA, a Rádio Mais, que agora foi confiscada, a Zimbo, e outros mais. A Rádio Despertar não faz parte do pacote desses órgãos que beneficiam deste dinheiro. E o mais agravante é que também quem poderia financiar, que é o setor da sociedade civil, os projetos são desenvolvidos numa única rádio. Então estamos num mercado bastante atípico, onde sobrevive quem efetivamente tiver capacidade... tiver capacidade efetivamente de resiliência. Como dizia, este ano, se tivermos que olhar para o governo, como é que o nosso governo pode ser apanhado assim, como se diz, na cauda e na cabeça, este ano o governo não gastou nenhum tostão com a Rádio Despertar, nenhum anúncio foi feito aqui nesta estação do governo, ou seja, o governo nem de forma direta nem indireta conseguiu colocar um tostão aqui nessa rádio. Então, assim vamos nós. Jurista Jaime. Sim, Coque. Sim. Dá para ouvir. Fiquei aqui sem ouvir muito bem. Horácio? Melhor ainda. Se não ouviu, melhor ainda, Coque. Se não ouviu, melhor ainda. Mas eu ouvi bem. Não, mas olha, Horácio, uma coisa que eu acredito que é super importante realçar em termos de conquista, e também, o nosso grande problema em Angola é, digamos, o Coque caiu. O poder financeiro da sociedade, que é quase nulo. Entretanto, eu acredito que é super importante. Eu posso estar aqui, a minha visão pode estar errada, mas acredito que é muito próxima da verdade. Que uma das coisas super importantes que é a conquista da Rádio Despertar é o fato de, desde muito cedo, já há muitos anos, ela não ter o perfil de uma rádio do partido. Tipo, o que é verdade que é uma rádio que nasceu com a UNITA. Tipo, é uma rádio que nasceu com a UNITA, mas não é uma rádio da UNITA. Não sei se me explico. Quer dizer assim, portanto, não tem isto, digamos, como face pública. E então, o que se espera, digamos, é que a nossa sociedade comece a perceber e como eu diria eu, a valorizar mais o trabalho das rádios. É verdade que existem redes sociais e tal, mas elas não se comparam, não se equiparam ao trabalho profissional dos jornalistas. E a força de uma rádio é sempre uma coisa extraordinária. Então é super importante que a nossa sociedade comece e aprenda a valorizar, não só através da publicidade, mas até de contributos individuais. Por exemplo, os empresários, né? Os empresários, naturalmente podem financiar, não é que tem que publicamente vir aí, podem dar coisas. E a importância de uma rádio como a Rádio Despertar nesse momento em Angola é exatamente essa, que fazer o contrapeso contra toda uma imprensa uniformizada, uma imprensa que está a provocar muitos prejuízos àquilo que é a cultura, a ética e a moralidade na sociedade nossa. Eu estou a escrever nesse momento um artigo chamado Eu Te Acuso, sobre a imprensa em Angola, porque muitos prejuízos na sociedade dependem muito ou seja, muitos benefícios ou prejuízos mentais ou da mentalidade numa sociedade dependem muito do jornalismo que se faz. Ok? E o jornalismo que se faz nos órgãos públicos, que eu por vezes tenho dificuldade de dizer órgão público, porque aqui parece órgão do MPLA, não é isso?
do ponto de vista ético, moral e de mobilização da sociedade para o bem, são o completo contrário, tá vendo? Portanto, elas são rádios que promovem, fazem propaganda para criar dicotomias, para criar antipatias na sociedade, tá vendo? Então, a imprensa e será sempre o quarto poder. Mesmo fraca, será sempre o quarto poder. E esse quarto poder, se é mal exercido, portanto, cria grandes problemas na nossa sociedade. E termino dizendo uma coisa. Da imprensa, do bom jornalismo, depende o crescimento e a mentalidade da democracia. Ou seja, a democracia é um elemento de cultura. A democracia não é uma questão legal. A democracia é uma mentalidade. É uma maneira de estar como pessoa no meio das outras pessoas. E as rádios e a televisão são os veios de transmissão dessa cultura democrática. Tá vendo? E por isso digo que é super importante falarmos da imprensa, né, com o seu grande valor, portanto, e a sociedade deve saber valorizar o papel desses meios. Dr. Jaime, se olharmos para o papel da comunicação social na promoção dos valores democráticos, na educação da sociedade, e por aquilo que eu disse e falo como experiência, como gestor desta rádio e também por ter passado em outros órgãos em Angola, ao contrário do que acontece noutros pontos do mundo, o Estado acaba por se colocar como um principal. Ele abre-se em termos de legalização de algumas rádios, mas vamos lá, aqui o governo dá com a mão esquerda e recebe com a mão direita, ou seja, aquilo que é o essencial para alimentar e sustentar os órgãos de comunicação social, o Estado corta. Estamos diante de um Estado. É possível compreender essa postura do nosso executivo? Horácio, eu gostava que percebêssemos que a imprensa hoje é considerado o quarto poder e em algumas realidades, algumas democracias, é o primeiro poder. Numa era da informação, uma era da comunicação aberta, das sociedades aparentemente sem filtros, onde tudo anda às claras, a imprensa é um verdadeiro poder. Não só do ponto de vista do alcance e a manutenção do poder, da capacidade de influência por via da transmissão de ideias, de conceitos, mas também do ponto de vista da participação do próprio cidadão. Porque é por via da imprensa e para além dos outros instrumentos de conhecimento que o cidadão consegue obter a informação necessária para, por via do seu perfeito juízo, poder formular o seu posicionamento na arena política, na sociedade, enfim, como um ser humano. Então a imprensa tem esse poder de poder formar consciências, formatar consciências, induzir pensamentos e posicionamentos. Então, é nessa perspectiva que tem se jogado um pouco, ora abre-se mais, ora fecha-se mais a imprensa em Angola. As revisões legislativas que foram feitas, elas representam um certo retrocesso, devido aos encargos necessários para a abertura, a concessão de licenciamento ou direito de exploração de serviço de radiodifusão ou de televisão, ou ainda por via da imprensa escrita. A imprensa escrita também tem o outro entrave, que é o encarecimento do papel para poder imprimir os jornais. Portanto, eu considero que nós já tivemos melhores momentos. Eu entendo que tem estado a haver algum retrocesso relativamente à liberdade de imprensa. E quando falamos no retrocesso da liberdade de imprensa, nós estamos também a retroceder cumulativamente, porque é uma consequência na liberdade de expressão, na liberdade do pensamento, na liberdade de opinião, na liberdade de informar, ser informado e se fazer ouvir. Porque a imprensa é uma forma mais alargada e elaborada da liberdade de expressão. E qualquer alteração que venha representar um retrocesso no âmbito dessas liberdades, ela também representa um retrocesso no âmbito dos direitos fundamentais e, de modo mais amplo,
no âmbito dos direitos humanos. Então, nessa perspectiva, eu particularmente sinto que nós retrocedemos de alguma forma por conta das últimas revisões legislativas e que tornaram muito mais difícil o processo de licenciamento para o órgão de comunicação social em Angola. E temos que perceber que a liberdade de imprensa, em princípio, sendo um desdobramento da liberdade de expressão, ela deveria ter o menor constrangimento possível do ponto de vista administrativo para a sua relativamente à questão do financiamento, a lei prevê o apoio direto do Estado, mas isso não acontece, pelo menos no que diz respeito à Rádio Despertar, nunca recebeu, nem de forma direta nem indireta, qualquer apoio do Executivo. É que o financiamento da imprensa é um financiamento à democracia, é um financiamento à cidadania. Mas a que se deve essa ausência? Por que o governo sabe, aliás, quem aprovou essa lei é o MPLA? Por que o MPLA tem essa dificuldade de financiar os órgãos de comunicação social? É difícil falar em nome de quem... É difícil falar em nome pela leitura, pela leitura. Desculpe, só uma questão assim bem rápida. Portanto, se a lei prevê, e legalmente, e depois daquilo que dizia o Jaime, né, que portanto, esses recuos são recuos na democracia, né, isso tudo, todos aqueles elementos que o Jaime foi citando, direitos humanos, tudo é um recuo na democracia. Se a lei prevê, ok, quem deve executar é o Ministério das Finanças. Ou é preciso mais alguma lei adicional para que se execute aquilo que já está determinado por lei? Eu queria saber isso. Vamos aí, o nosso jurista. Frei, nós em Angola, para além da questão da lei de imprensa, há também a lei da propriedade pública, que obriga os agentes públicos a publicitarem a sua atividade. E essa publicidade deve ser feita nos órgãos de comunicação social. Mas não acontece. O único órgão que beneficia um pouco da publicidade. E aqui, Frei, há uma particularidade. Eu aqui hoje estou a jogar um papel duplo de jogador e árbitro ao mesmo tempo. Eu peço desculpas. E há questões muito particulares. Por exemplo, no Orçamento Geral do Estado, a TPA, a Rádio Nacional, o Jornal de Angola, a Zimbo, agora a Rádio Mais, têm uma fatia. Mas na publicidade institucional, esses órgãos também recebem, ou seja, a publicidade institucional é também direcionada a esses órgãos que já recebem de forma direta o dinheiro de todos nós. Esse é o grande problema que nós temos em Angola. E isso mata os órgãos. Aqui ter um órgão como a rádio, como a televisão, a contar com a publicidade que não vem, é um suicídio. E não se faz. Não se consegue gerar lucros num contexto desse. Num contexto desse tipo. Ou neste cenário. Dr. Jaime, faz favor. As empresas de comunicação do Estado, elas têm duplo papel. Regem-se aqui por todos os princípios que nós aqui falamos, aqui, aliás, que disseste muito bem, relativamente ao ramo da atividade, mas elas são órgãos da administração indireta do Estado, porque elas são empresas. Como elas fornecem um serviço público que o Estado não está interessado com lucro porque tem que fornecer esse serviço, recebem subsídios operacionais para poderem se manter. Isso não impede... Mas, doutor, o serviço público que os órgãos prestam, também os órgãos privados prestam. Em termos de serviço público... Não, mas eu tenho que perceber que elas fazem parte da administração indireta do Estado. Tem um estatuto diferente. Diferente, mas é aqui onde se coloca... Não, eu só gostava de concluir o raciocínio. O facto de receberem subsídios operacionais para se manter não impede que elas façam parte do conjunto de instituições a quem o Estado tem preferência para poder canalizar a sua publicidade. Agora, eu julgo que os órgãos de imprensa que se sentem de algum modo discriminados, quase todos, é quem devem reclamar dentro dos instrumentos disponíveis. Dizer, pá, eu não estou satisfeito com a forma como está a ser compartilhado os ganhos da publicidade institucional. Doutor Jaime, posso contratar os seus serviços para poder processar o Estado? Sim. Não, mas desculpe lá, estamos a cortar a palavra Mucuta, mas eu exatamente queria... Ele vai já entrar, o Coco, vai já entrar. Coco, pode participar da conversa também, Coco, esteja à vontade. Por quê? Eu acredito que é justo, né? É justo que a Rádio Despertar apresente uns postos, não sei se essa palavra existe em português, e tecnicamente existe, mas assim,
apresentar por escrito digamos, onde apresenta essas... Acho que estamos aí para um caminho que já se fez, já se passou. Já se fez? O Sindicato dos Jornalistas Angolanos abriu um dossiê desta natureza, escreveu, e o governo foi perentório dizer que não vai apoiar. Por quê? Porque a nossa lei também, acho que é 1/5, ela diz de um financiamento, mas não especifica a modalidade como isso pode se proceder. E é por isso que a assessoria do Jaime poderá encalhar nesses termos. Por quê? Porque era preciso uma regulamentação. Falta um decreto. Sim, mas e ali pode-se fazer uma pressão, pode fazer uma pressão para que o governo regulamente. Porque quando nós falamos isto, falamos de, o seu portal, o COC tem um portal que acredito eu que também está hoje moribundo porque não tem capacidade de arrecadar publicidade no mercado. E não há um financiamento. É um decreto. Também somos um pouquinho vítimas da politização de tudo, percebe, Horácio? E por sermos pessoas ou órgãos que criticam, não é? O governo entende que, por exemplo, vai priorizar aqueles que não criticam. Não, mas não é um problema. E é por isso que eu nem chamo órgãos públicos, eu chamo sucursais, né? Do governo. São órgãos sucursais que o governo usa, parece um jornal moral, né? Que o governo usa para publicar ou publicitar, não é, os seus atos. É um pouquinho disso que o governo prefere apoiar, e não órgãos, por exemplo, onde vão colocar o freio a proceder críticas contra a governação do MPLA ou de quem governa. É mais ou menos esse problema, em politizar quase tudo. Mas, Horácio, parece também, para quem acompanhou, para quem acompanhou a Rádio Despertar, hoje eu posso dizer que o Horácio chora um pouquinho de mãos cheias também, porque parece que as publicidades na Rádio Despertar hoje melhoraram. Eu consigo ouvir algumas empresas naturalmente publicitarem lá. Mas, Coque, não, mas aqui estamos a falar, desculpa, a questão da publicidade, desculpe, né? É um aspecto, né? Mas a questão do contributo do Estado, não estou a falar do governo, do Estado, a um órgão legalmente, porque o que acontece? O Estado é esse conjunto de órgãos. Os órgãos de comunicação são um elemento do Estado. Então, eu acredito que é correto da parte nossa, da nonossa parte, vamos falar como cidadãos, não é isso? Que um órgão que trabalha para a sociedade, como eu disse, podem criticar a minha visão, a minha impressão, mas na minha percepção, a Rádio Despertar fez um grande caminho em termos de ser uma rádio iniciada pelo Partido UNITA a emancipar-se da identidade, tipo, de ser uma rádio partidária. Conseguiu ser uma rádio pública normal, vamos dizer, tem uma linha editorial que não é do Partido UNITA, pelo menos, não sei se estou errado nisto, e é uma rádio hoje apreciada. Devo aqui recordar, vamos fazer aqui a comparação com a Rádio Eclésia. A Rádio Eclésia houve uma altura que mandava no mercado, mas a Rádio Eclésia também agora parece que já está rasca. E a Rádio Despertar, pelo menos, não sei se na classificação se existe um ranking, mas em termos de preferência, acredito que ou estão equiparados, ou a Rádio Despertar está lá para frente. Frei, eu só vou auxiliar. Temos aqui alguns estudos, alguns consolidados, outros não. A Rádio Despertar é líder da audiência nos municípios mais populosos. Estamos a falar de Viana, estamos a falar do Cacoaco, Kazenga, onde a diferença com as demais rádios, em termos percentual, há um desnível, ou seja, nós detemos, em termos de audiência, por exemplo, para o município do Cacoaco, estamos acima de 75%, em Viana andamos aí na ordem dos 70%, 65% em termos de audiência, e esses são os dois maiores municípios. Depois no Kazenga estamos... A minha percepção não é errada. Né? Não é errada, isso são estudos e nós podemos comprovar isto, Dr. Jaime, em que em termos de influência, em termos de preferência, nós somos, modéstia à parte, a Rádio do Povo.
Olha, o Coque trouxe um elemento muito interessante. É que a lei prevê, mas é uma disposição incompleta. Precisa ser regulamentada. Precisa ser regulamentada. E por não ser, e aqui vai ficar mais claro, não ser um direito de aplicabilidade imediata, então não basta aquela previsão legal para os sujeitos que têm direito ao usufruto. Mas como podemos obrigar o Estado a regulamentar, nesse caso o Parlamento a regulamentar esta lei? Não é o Parlamento. Quem regulamenta é o Estado. É o titular do Poder Executivo. Então como obrigar o titular do Poder Executivo a regulamentar esta lei? Sendo um elemento que tem relação direta com direitos humanos e direitos fundamentais, deverá se bater a porta nas partes interessadas à provedoria de justiça. O primeiro passo do ponto de vista administrativo, já litigando. Se quiser apenas uma reclamação, pode escrever ao Presidente da República, solicitando a ele que regulamente a lei. Mas se não quer partir para a reclamação, já que... Sim? Digamos, sem partir para o litígio, não existe organismos intermédios com quem se pode dialogar para saber, portanto, começar a saber porque o que é que se passa efetivamente. Pode ser. Para depois... Pode ser. Mas o ministro fazer uma audiência com a ministra das Finanças, né? Porque é o único organismo parece que existe no país. A ministra das Finanças não poderá executar sem haver um instrumento que regulamente os termos e condições de financiamento direto à imprensa. A falta desse Quem é que faz essa regulamentação? A regulamentação é responsabilidade do titular do Poder Executivo ou do ministro de tutela sob delegação de poderes do Presidente da República. Não o Ministério das Finanças. Então, aí era ir para o ministro de tutela, porque o Presidente da República não faz lei. O ministro de tutela não tem política própria, não tem instrumentos próprios. Se tiver que a regulamentação é do Presidente da República. Se tiver que se elaborar uma lei, não é isso? Quem vai supervisionar? Um regulamento, um decreto nesse caso. Sim, um decreto presidencial. Sim. Quem vai supervisionar será o ministro de tutela e o secretário de Estado daquele setor. Sim, o regulamento, em princípio, vai trazer as modalidades de financiamento, depois a gente vê como é que fica isso, se é por via da audiência, por via do alcance, se é por via da cobertura nacional. Os critérios vão estar lá definidos, que é para poder dimensionar o financiamento. Eu estou a demandar, por exemplo, o diretor, nesse caso, o nosso Horácio que está aí, né, que é o diretor da Rádio Despertar, poderia, portanto, marcar uma audiência com o ministro das Comunicações Sociais, lá que diabo seja, o secretário do Estado para as Comunicações, para saber junto deles, né, que passos podem ser dados para que a Rádio Despertar beneficie de um direito previsto e aceite. Eu acredito que ninguém vai discutir, dizer que uma rádio pública, porque assim, eu vou dar um exemplo aqui na Itália, né? Aqui na Itália existe o serviço de voluntariado, tá? Quando se diz voluntariado, os voluntários são pagos. Existe o chamado terceiro setor. Aquelas pessoas que vão aí ajudar aí, no final o Estado paga sempre alguma coisa, porque a pessoa tem que se deslocar, tem que comer. Existe digamos, no orçamento geral do Estado é previsto um valor para o terceiro setor. Quer dizer, quando se faz o orçamento geral do Estado, é previsto um valor para o setor da comunicação social. Agora, Frei vai continuar já a desenvolver o raciocínio. Só queria informar aos nossos ouvintes, hoje, por ser um dia de festa e depois também o nosso programa, que já disse, ficou resumido há pouco tempo, o jornal das 19 horas, o principal jornal da noite, vai ao ar às 19h15, ou seja, a nossa conversa vai se estender até 19h15. Só queria dar este ponto para então disciplinarmos as nossas intervenções até a este horário. Obrigado. Eu estava a dizer, Horácio e ao Frei, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e algumas organizações da classe abriram um processo deste e depois o governo, via do Ministério das Telecomunicações, pronunciou que não deviam dar qualquer financiamento aos órgãos, não só a Rádio Despertar, vários outros órgãos que também reclamam. Então suponho que havia agora a sugestão
do Jaime, que é pegar aquela comunicação que foi feita e formalizar junto da Provedoria ou da Procuradoria, algum órgão competente que possa encabeçar, não é, a luta e saber porque é que não se regulamenta, porque, o que é que falta, o que é que se pode fazer para se regulamentar. Eu acho que é isso que é o caminho a seguir. Porque trata-se de uma omissão legislativa nesse caso concreto. Quase que já se fez. Exatamente. Então, eu penso que é isso. Mas agora, eu também estava a dizer, bom, eu já não olho para a nossa imprensa como quarto poder, não é verdade? Porque para se ser quarto poder, é preciso que a imprensa jogue o papel de guardião, não é? Das pessoas desprotegidas, junto daqueles que são as elites, os grandes grupos. E a nossa imprensa não faz isso. Nossa imprensa está basicamente ao serviço, a sua maioria, ao serviço dos grupos influentes. Um ou outro órgão, estamos aqui, por exemplo, a ver a Rádio Despertar, um pouquinho a Rádio Eclésia, porque se olharmos para mais de 30 rádios que Luanda tem, Horácio, só se ouve falar de 2 órgãos de comunicação radiofónica. Mas essa questão essa questão 30 rádios em Luanda? Em Luanda temos são 42 emissoras. Mais de 30, né? Não, são 42 emissoras. Emissoras tradicionais, não. FM, rádios. E hoje o Estado está a dar licença às rádios de entretenimento que tratam do mundo cor-de-rosa, da música, dos artistas. Essas rádios aqui. Essas aí online? Não. Emitem em FM. Nós em Luanda temos quase 42 rádios. Aliás, 42 emissoras. Quantas falam? Quais são as rádios que se para se ouvir uma boa notícia, por exemplo? São contadas aos dedos. São contadas aos dedos. E MFM, né? Yeah. Dr. Jaime, está bastante calado a refletir. Esse é um assunto que cria algum dissabor, algum incômodo, Dr. Jaime? Não, nem por isso. Eu gosto de ouvir os outros a falarem, porque nos remete também à reflexão. Sim, eu tenho essa característica, muito atento ao que os outros estão a falar, e eu vou aqui ruminando as palavras deles. Agora vamos terminar e vou fazer uma pergunta para todos. Já foi feita a correção em que o Conselho da República não aprova. Apenas é um órgão de consulta do titular do Poder Executivo, mas a notícia que foi divulgada na imprensa do Estado aponta para uma aprovação da proposta do Executivo de adicionar mais 2 províncias e um número considerável de municípios, ou seja, duplicar o número de municípios já existentes. Como é que receberam essa notícia? Começo por ti, Coquemucuta. Eu não percebi. Disseste que quem não aprova, o Conselho não aprova? Não é um órgão que não aprova. O Conselho da República, pelo menos, é um órgão que é consultivo. Não é um órgão deliberativo. Sim. Não é. Mas eu acho que é uma forma de prolongamento que o presidente João Lourenço tem para poder fazer das suas, porque se ficarem atentos, não é? Depois desta aprovação, depois de se implementar isso, vários instrumentos deverão ser revistos, inclusive a Constituição da República, porque a nossa Constituição fala em 18 círculos eleitorais e vamos ter 20 círculos eleitorais. Quer dizer que tem de haver essa pequena alteração. Então é uma forma que o Presidente... Mas aqui há quem diga que não há necessidade de alterar a Constituição. Para perceber... Não, mais tarde, depois os instrumentos têm que ser ajustados. Mas olha que o Jaime não é qualquer cidadão. O Jaime sempre vos chamou a atenção em relação a essa nota. Ele é privilegiado, tem sempre esta informação. O Jaime disse que as autarquias, ainda me lembro, neste programa, só serão pensadas depois da aprovação deste assunto, não é? Que é a divisão administrativa. Jaime, estás de parabéns. Eu sou atento, Coque. Frei Angalo, como é que recebeu essa notícia?
Na verdade, eu vi aquela notícia daquela, como se diz, que é uma montanha paria um rato, né? Uma montanha paria um rato. Eu acredito que o João Lourenço e o MPLA viram que estavam a fazer brincadeira inútil, completamente inútil. E então lá, em vez de fazer um monte de divisões que iam fazer, inventaram aquela que depois, afinal, pode não se fazer, tá vendo? É um trabalho completamente inútil. É um trabalho inútil. Porque não tem uma perspectiva em termos de impacto. Ok? Em termos de impacto. Porque eu acredito que algumas coisas podiam se fazer como projetos pilotos. Luanda tem Luanda Sul. Luanda tem Luanda Sul. Deu em quê? 0. Luanda Norte e Luanda Sul. Deu em quê? 0. E Kwanza Norte e Kwanza Sul. Deu em quê? 0. Então, não é a divisão do território que vai trazer mudanças em Angola. Okay? Mas o que está a se propalar, Frei, é que essa divisão vai criar mais postos de trabalho, ou seja, vai reduzir a taxa de desemprego em Angola. Quem está a dizer isso é maluco. E eu teria muito prazer em dizê-lo de cara que é um maluco, não bate bem. É porque o emprego não depende das divisões. Você divide o país, vai dar quê? Vai aumentar o número de governadores? Sim, vai aumentar o número de corruptos, eventualmente. Mas benefício para a população, não. E eu quero aqui chamar a atenção uma coisa que eu vou preparar uma matéria sobre isto. Muito cuidado com a divisão do Kwanza Cubango. No Kwanza Cubango nós temos uma população extensa que é o povo San. O povo San já foi vítima do senhor Higino Carneiro, ok? O povo San em Angola praticamente, e hoje saiu um estudo, um livro que foi publicado nesse dia 23, coisa assim, que fala que a população San, o povo Bushima, nosso, está redimensionada. Portanto, estava na ordem dos 500 a 5 mil pessoas, parece agora morreram, então é metade, porque estão sempre a invadir o seu habitat. Ok? Então, há essas divisões que não aconteça como aconteceu na Conferência de Berlim. Você acabar dividindo grupos humanos, sociedades que vivem sempre juntas, e você aí forçar divisões. Portanto, eu não vejo nenhum benefício. Ok? Agradeço que tenham ficado por aquela brincadeirinha naquele canto e ter anunciado de longe e não ter feito estudos, como se fez naquele tempo quando estava aí a girar o Adão de Almeida, a brincar de autarquias, gastaram um monte de dinheiro com hotéis e viagens e no final nenhuma autarquia foi feita. Ok? Então eu acredito que o país precisa de maior responsabilidade, de maior seriedade, e aquilo é uma montanha que paria um rato. Tinha um projeto muito grande e depois acabaram numa escapadela, né? Para não dizer que não fizeram, portanto fizeram aquilo que depois não vão realizar. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Jurista Jaime, vão esquecer aquilo. Não serve para nada. Jurista Jaime, para concluir esse assunto, o seu comentário. Olha, a parte, o Coque já disse, essa lei, depois de ser aprovada, vai forçar o reposicionamento da Constituição relativamente aos círculos eleitorais provinciais. Tem que se prever mais 2 círculos eleitorais provinciais. Vai se prever também uma modificação na composição da Assembleia Nacional, porque é provável que surjam mais 10 deputados. Haja quem diga que era necessário aproveitar essa revisão constitucional, que será forçada pela nova divisão político-administrativa, para ir mais a fundo e ir corrigindo as imperfeições que a nossa Constituição tem. E uma delas é exatamente esse desfazamento entre o sistema eleitoral e o sistema político. Nós temos que voltar ao sistema eleitoral de 1992, com 2 eleições, uma presidencial e a outra legislativa. Um outro aspecto que também terá que ser visto é justamente derrubar o acórdão do Tribunal Constitucional que impede as audições e interpelações do Presidente da República por falta de clareza da Constituição. Então os deputados devem aproveitar esta ocasião para, no âmbito das competências políticas e de fiscalização da Assembleia Nacional, instalar muito bem escrito os processos, ou então o rito procedimental para interpelação do Presidente da República lá dentro, e também no regimento interno da Assembleia Nacional estar previsto, e as matérias que devem então
suscitar a interpelação do seu Presidente da República. Então, é uma oportunidade que os parlamentares têm de poder, então, expurgar os vícios contidos na nossa Constituição. Doutor Jaime, já consumimos mais